Amigos da RTV, no próximo dia 15 de novembro vai acontecer o pleito aqui no estado de Santa Catarina, Criciúma, Brasil, enfim, para escolher vereadores e prefeitos. E aqui na nossa região não é diferente. Mas toda vida que tem uma votação sempre surge aquela dúvida. O que pode fazer, o que não pode fazer? E neste ano, com uma eleição um pouco diferente, tanto que a votação não é no mês de outubro, é no mês de novembro, por causa da pandemia, surge aquela dúvida. Será que tem mais restrições? Será que tem menos restrições? Por isso que a gente está aqui com o doutor Marcel para conversar com mais detalhes, um cara que conhece bem do assunto, é experiente. E aí, doutor, lá no dia 15 de novembro, Matheus Mastella, eleitor, enfim, o cara que está nos acompanhando em casa, o que ele pode levar? Pode levar o celular na hora, parece ter que levar caneta. Faz um resumão aí para nós, doutor, por favor. Bom dia, Mastella, bom dia quem nos assiste. Antes de qualquer coisa, é bom lembrar que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele criou algumas regras de segurança sanitária. Então, para essa eleição, o eleitor vai ter todas as seguranças necessárias para poder ir votar com tranquilidade. Foi inclusive alongado o horário de votação. Corriqueiramente as votações elas acontecem das 8 às 5 da tarde, essa eleição será das 7 às 5. Com prioridade das 7 às 10 da manhã para os idosos e quem estiver na zona de risco. Todo o sistema de segurança funcionará com distanciamento, com máscaras, e vai existir todo um trabalho de segurança por parte dos mesários de quem estiver trabalhando. E aí a orientação também é que cada eleitor leve a sua colinha, leve a sua caneta. Se eventualmente esquecer, vai ter o pessoal do próprio cartório eleitoral, os mesários que vão estar dando essa orientação e essa manutenção no momento. Mas, enfim, o eleitor no dia da eleição, Mastella, ele pode fazer manifestação voluntária e individual a favor do seu candidato, ele pode levar a colinha para votar, ele não pode utilizar na urna eletrônica, junto à urna eletrônica, mecanismos eletrônicos que possam fazer com que grave a votação dele. Mas, enfim, no dia da eleição ele pode fazer qualquer tipo de manifestação livre e espontânea a favor do candidato ou, enfim, também de uma forma neutra. Doutor, quando o senhor fala que das 7 às 10 da manhã é prioridade do pessoal que tem grupo de risco, mais idade, enfim, só aquele pessoal pode votar? Ou se tiver uma Mastella e uma pessoa mais idosa, a pessoa idosa vai ter preferência na votação? Como é que funciona? É orientação de prioridade, Mastella. O Tribunal Superior Eleitoral desenvolveu esse trabalho para que tivesse prioridade aqueles que são da área de risco, mas ele não veda a participação dos outros eleitores. Claro, foi uma regra para ser utilizada com a situação de bom senso, e aí tem questões específicas, aquelas pessoas que trabalham também no dia da eleição, que precisam votar para depois ir ao trabalho, aquelas pessoas que têm outras atividades, elas não vão ser impedidas de votar, mas vai haver a prioridade da votação para quem tem mais de 60 anos ou está na área de risco. Aquele eleitor que faz a votação e gosta de se reunir num grupinho para ver como é que está a votação, o que o outro votou, isso aí não pode, né? Porque é aglomeração também, né, doutor? A aglomeração no dia da eleição, ela nunca foi permitida, inclusive em épocas sem a pandemia. Então o eleitor pode ir votar, como falei, pode se manifestar a favor do seu candidato, pode usar o botão, pode dizer que vai votar em um candidato, pode fazer o número do candidato na urna, não tem problema nenhum. Mas a aglomeração em si, fazer os grupinhos, identificar grupos com material padronizado, camiseta de mesma cor, esse tipo de coisa não pode. Já não podia antes da pandemia. Doutor, aquele pessoal que quer levar uma colinha, escrever num papel, também está tranquilo, é autorizado, né? Pode, sem problema nenhum. Pode levar a colinha no bolso, pode manifestar com relação ao candidato que vai querer votar, não tem problema nenhum. Aquele cara que esqueceu, dormiu até demais, passou das 5 horas, não conseguiu votar. Ele é multado, pode justificar? Como funciona? Tem duas formas. Ele pode justificar, existe um prazo para isso, ele tem que procurar o cartório eleitoral da zona eleitoral que ele vota, fazer a justificativa do porquê que ele não votou, e se ele não fizer essa justificativa, ele vai ser multado. Aparece que tem uma multa no cadastro eleitoral, essa multa tem um prazo para ser pago, sob pena de ele não ter a quitação eleitoral. Doutor, então só para a gente esclarecer, obrigação, não é obrigação, se o cara esquecer vai ter lá na hora, mas é a caneta, manter distanciamento, que a gente já está vivendo hoje no novo normal, e tem algum questionamento que o senhor deseja falar para os nossos eleitores, telespectadores, principalmente para o dia do voto, dia do pleito lá no dia 15? Mastella, o eleitor ele precisa se conscientizar que a gente está em uma situação diferente. Então é preciso fazer a organização, não se aglomerar, utilizar álcool em gel,
e votar com a máscara, organizar a família no horário de votação, tentar ir todos juntos para que a gente reduza as filas. São as orientações mais de segurança sanitária do que as propriamente ditas eleitorais. Então tá aí, meus amigos. Doutor Marcel explicando toda essa situação, tá mais do que claro. Dia 15 de novembro, muita consciência, vamos ter respeito, um distanciamento, enfim, cada um fazendo a sua parte, faz a votação, faz a sua obrigação para escolher para você o melhor prefeito, o melhor vereador, enfim, para que o futuro da nossa cidade, nossa região, do nosso país seja muito melhor. O doutor explicou e a gente colocou aqui na RTV.